la usurpadora, esperando por tu amor. Donato é convocado para entrar. Paulina fica nervosa ao vê-lo ir para o púlpito com sua roupa homenageando um bicheiro do Brasil. Osvaldo manda Lourdes ir checar o que ele vai levar na mala para não acusá-lo de roubo. Lourdes pergunta onde foi que errou, mas Osvaldo sai sem dar explicações. Donato lembra que conheceu Paola há 2 anos, quando ela lhe pediu para pintá-la nua. Edmundo pergunta se Paola se tornou amante dele nessa hora. Em seguida, Donato conta para a promotora que foi amante de Paola por 1 ano. Zoraida pergunta como Paola era. Montesinos protesta, pois quem está sendo julgada é Paulina, mas o juiz nega. Donato lembra que Paola o traía, assim como traía o marido, e sempre reclamou do tédio de sua casa. Portanto, bem provável que ela tenha mesmo organizado essa troca. Montesinos protesta de novo e o juiz aceita, mandando Donato se ater ao que foi perguntado. Zoraida questiona se Donato tinha conhecimento de outros amantes. Donato afirma que sabia de pelo menos 2, mas claro que tinha mais. Começa o burburinho de novo na plateia. Osvaldo arruma suas malas, enquanto Lourdes garante que não vai dar o divórcio. Ele não se detém e ela tranca a porta. Lourdes exclama que ele só sai dali morto. Leda explica para Zoraida que denunciou Paulina porque ela tinha cometido um crime grave. Zoraida pergunta se ela mudou sua maneira de pensar. Leda nega, afirmando não ter certeza se Paulina foi vítima. A única coisa que ela sabe é que Paulina ficou muito tempo enganando todo mundo. Zoraida pergunta se a lambisgoia acredita que Paola era capaz de tramar um plano assim. Leda não nega e nem confirma. Zoraida então questiona se ela conhecia algum amante de Paola. Leda mente que não conhecia. Zoraida quer saber se Leda acha Paulina capaz de ter sequestrado Carlinhos. Leda nega, pois é bem possível que Carlinhos tenha fugido mesmo. Leda reitera que Paulina cometeu um crime, mas não sabe se ela tentou matar a irmã, pois só quem sabe disso são elas duas. Piedade fica muito confusa por Leda não ter denunciado Paulina, assim como Carlos Daniel. Paulina também estranha. Pedro busca Carlinhos para levá-lo ao tribunal. O fedelho parte com as flores. Adélia chama Lalinha para ver um vazamento de água no banheiro do quarto de Paola. Carlos Daniel é convocado para depor. Paulina observa o homem de sua vida entrar. Carlos Daniel jura dizer a verdade. Zoraida toma a palavra e vai logo perguntando se ele sabia que a mulher era infiel. Lalinha abre o tampo do sanitário do banheiro e se depara com algo estranho. Ela enfia a mão lá. Carlos Daniel nega que sabia das traições e só ficou sabendo com as coisas que disseram da vilã. Inclusive, Donato foi o primeiro a alertá-lo. Zoraida pergunta se Carlos Daniel sabia que Paola o enganava dentro da própria casa com William Monteiro, seu cunhado. Carlos Daniel enfim descobre a traição mais imunda de Paola. Lalinha e Adélia percebem que tinha um livro embalado dentro da descarga e finalmente encontram o bendito diário. Lalinha e Adélia ficam felizes de terem achado o diário. Carlos Daniel admite que não fazia ideia da traição, e Zoraida insinua que ele realmente era muito cego, e deve ser por isso que ele supostamente não percebeu que a esposa foi usurpada. Zoraida pergunta se nem na intimidade ele notou a diferença. Carlos Daniel revela que nunca transou com Paulina, e Zoraida acha isso extraordinário demais. Carlos Daniel lembra que ela alegava que estava doente, e por isso não rolava nada. Zoraida acha que isso foi um plano muito bem orquestrado, e Carlos Daniel rebate que isso foi planejado por Paola. Além disso, ele entende como Paulina aceitou, e admite que ela só fez o bem para todos desde que chegou na vida dos Bracho. Lalinha mostra o diário para Cacilda e conta que estava na descarga do banheiro de Paulina. Cacilda fica apressada para entregar o diário a tempo do julgamento. Abigail se depara com Viviana encurtando o vestido de noiva para acima do joelho. A madrinha tem certeza de que Leandro vai se irritar, mas Viviana confia que vai domá-lo. Abigail fica nervosa ao ver como a afilhada é maluca. Viviana fica empolgadíssima com seu vestido curto. Lourdes segue trancando Osvaldo, enquanto ele reitera que não a ama e que nunca a amou. Lourdes, por fim, aceita e manda ele sair, mas sem o relógio. Osvaldo joga o relógio no chão.
Carlos Daniel conta do plano dos Bratio de esconder para Paola que já sabiam da usurpação. Depois, Paola fugiu com Douglas Maldonado e logo apareceu numa clínica toda lascada. Edmundo pergunta qual é a opinião dele sobre Paola. Carlos Daniel assume que Paola é uma mulher má, uma esposa má, uma mãe má e uma irmã má. Montesinos protesta, alegando que Carlos Daniel está se excedendo na resposta. Edmundo afirma que ele só está respondendo o que lhe foi perguntado. O juiz nega o protesto. Edmundo questiona o que Carlos Daniel tem a dizer agora sobre Paulina. Ele conta que a querida é um poço de doçura e começa a citar todas as benfeitorias dela, até que se engasga no fato de que ela salvou sua avó da bebedeira. Piedade ordena que o neto fale mesmo e conte para todo mundo que Paola lhe dava bebida para embriagá-la e que Paulina a salvou do alcoolismo, pois é um anjo, diferente da irmã que é um demônio. Os pobres puxam uma salva de palmas para a vovó Piedade e o juiz pede ordem. Lourdes quer saber por que Osvaldo está indo embora. Ele teme ser trocado por um novinho no futuro e ser largado por ela. Lourdes tenta argumentar, mas Osvaldo agradece a mulher por tudo e sai. Lourdes persegue Osvaldo até a porta aos prantos. Depois que ele sai, Brígida a consola. Chico estranha Lalinha saindo. Ela revela que achou o diário de Paola e está indo levar no julgamento. Chico comemora. Depois de Edmundo e Zoraida se absterem de perguntas, o juiz dispensa Carlos Daniel. Zoraida é convocada à frente para dar seu parecer final. Ela começa a narrar a história de como as irmãs se encontraram e como Edmundo conseguiu fazer com que Paola fosse a culpada e não Paulina. Zoraida cita o sequestro e Edmundo protesta, pois o caso já foi esclarecido. O juiz aceita o protesto, mas manda Edmundo não interromper mais a promotora. Zoraida lembra a todos que Paulina se assumiu culpada e, por isso, parabeniza Edmundo por tentar salvá-la dela mesma. Portanto, cabe ao júri decidir o que fazer. Os cochichos tomam conta do tribunal. Brígida recomenda que Lourdes deixe Osvaldo ir mesmo, pois ele é um lixo e, pouco a pouco, ela vai voltar ao normal. Em seguida, Lourdes vai até Zenaida e implora o perdão dela. Zenaida abraça a filha. Carlos Daniel nota que a promotora não pediu a cabeça de Paulina. Piedade afirma que era óbvio, já que Paulina é evidentemente uma mulher muito justa. Montesinos pede a palavra para falar e o juiz acata. Ele pede para terem cuidado ao decidir o destino da acusada, que é muito esperta, enquanto Paola é uma inválida e condenada à morte. Enquanto isso, Paola anda de um lado para o outro e fumando, impaciente por não ter notícias do julgamento. Montesinos alega que é óbvio que Paola foi obrigada, porque como que uma dama da sociedade vai trocar de lugar com uma pobretona? Portanto, que o júri tome a melhor decisão. Lalinha fica agoniada no trânsito, enquanto o taxista pede calma. Edmundo narra para o júri mais uma vez como Paola trocou de lugar com a irmã para renunciar ao tédio de seu lar. Paulina fica chateada com a verdade indo à tona. Paola jura a Elvira que se Paulina for solta, vai matá-la. Edmundo reitera que Paola é uma delinquente profissional. Paulina fica sem entender como não respeitaram seu pedido de não contar as coisas como aconteceram. Edmundo afirma que entende porque Paulina aceitou se submeter aos caprichos de Paola, já que ela iria presa, claro. Paulina grita para o advogado parar de falar, ô bicha chata. Lalinha continua pressionando o taxista, que sugere que ela desça e pegue outro táxi. O juiz manda Edmundo continuar. Edmundo pergunta quem vai ressarcir Paulina pelo tempo que ela ficou na prisão por culpa daquela bruxa. Ele convida Montesinos para recorrer, porque assim vai ter o prazer de apresentar provas que acabem com Paola. Edmundo pede a absolvição completa e imediata de Paulina e encerra sua participação. O juiz avisa que a sessão está interrompida para a deliberação do tribunal. Todos dispersam. Luciano pergunta como foi tudo. Edmundo conta que ele já pode ir, mas Luciano só vai embora depois do veredito. Leda aborda Carlos Daniel. Paulina morre de chorar por Edmundo ter acusado assim Paola. Ele tenta acalmá-la e pede para ela pensar na liberdade que a espera.
Paulina lamenta não poder agradecê-lo. Leda se acha por não ter denunciado Paulina e admite que pode ter errado em relação a ela. Carlos Daniel não liga e vai saindo. Ela o acompanha. Carlinhos chega com Pedro e pergunta que de sua mãe. Carlos Daniel conta que ela ainda não teve o veredito, mas Leda passa na frente e leva Carlinhos para tentar ver Paulina. Montesinos aborda Zoraida e reclama que ela não foi dura o suficiente. Zoraida alega que estava do lado da justiça e, se a verdade estiver ao lado de Paulina, deve aceitar isso. Montesinos fica confuso com a lapada e se retira. Leda entra com Carlinhos. Luciano tira sarro dela e os dois trocam farpas. Edmundo admite que Paola merecia ficar pior do que já está, despertando assim a raiva de Paulina. Os dois ouvem Carlinhos gritando que quer sua mãe. Paulina se emociona, enquanto Carlinhos tenta entrar na sala. Edmundo explica para Paulina que Carlinhos estar ali é um demonstrativo de que a família toda está do lado dela. Paulina implora para ele mandar levar o pequeno embora. Carlos Daniel conta para Patrícia, Piedade e Adelina que Carlinhos está com Leda. Elas temem que a lambisgoia conte a verdade para Carlinhos, mas Carlos Daniel confia no arrependimento dela. Lalinha aparece e mostra que encontrou o diário de Paola. Elvira termina uma ligação para o tribunal e avisa a Paola que já vão dar o veredito. Piedade nota que Paulina foi quem escondeu o diário na caixa da descarga. Carlos Daniel explica a Lalinha que agora é tarde, mas se Paulina for condenada, vai pedir a Serrano para mostrar para todos, mesmo que manche a honra da família. Piedade guarda o diário consigo. Leda vê Carlos Daniel chegando e finge que está mimando Carlinhos. O oficial dispensa os três para a sala de espera. Edmundo puxa Carlos Daniel para avisar que Carlinhos deve ser mantido longe de Paulina até ela sair livre. Carlos Daniel tem dúvidas se a amada realmente vai ser solta. Todos começam a voltar para a sala. Filó conta para Célia que fez promessa e tudo para Paulina ser solta. Carlos Daniel diz a Carlinhos que ele não pode entrar. Patrícia se mostra disponível a ficar com ele do lado de fora. Leda pede perdão a Piedade por ter desconfiado de Paulina. Piedade manda a Jararaca se sentar e escutar o veredito para comprovar que ela se enganou. O juiz volta para a sala. O oficial manda Paulina ficar de pé para ouvir a sentença. O juiz declara Paulina inocente e encerra a sessão. Paulina quase cai dura e Emiliana a acode. Os pobres aclamam Paulina. Edmundo relembra que já tinha garantido a Paulina que ia tirá-la da cadeia. Paulina nem sabe o que dizer. Zoraida cumprimenta Paulina. Piedade abraça a querida, enquanto Isabel a parabeniza. Antônia pede perdão pelo que aconteceu na cadeia. Filó dá muitos abraços apertados na querida. Na clínica, Paola corre para atender o telefone. Montesinos revela que Paulina foi absolvida. A alma de Paola sai do corpo. Edmundo avisa a Paulina que vai resolver os trâmites da soltura dela. Paulina não sabe para onde vai, se esquecendo que é dona da mansão de Douglas Maldonado. Filó oferece a casa de Célia para ela ficar. Carlos Daniel pede para a amada ir para a mansão, mas ela não quer. Piedade avisa que Carlinhos está do lado de fora lhe esperando. Luciano pede perdão a Paulina por todo o mal e conta que vai devolver o dinheiro à família. Carlos Daniel quase implora para a amada ir ver Carlinhos. Carlinhos entra correndo com as flores. Paulina o abraça muito emocionada. Carlinhos pergunta se ela vai para casa com eles. Paulina explica que não pode. Edmundo convoca Paulina para assinar uns documentos e ela sai com ele. Carlos Daniel e Rodrigo ficam fulos da vida com a existência de Paola atrapalhando a vida deles. Paulina volta com Edmundo e ele anuncia que já cumpriu com sua missão de liberar Paulina da armadilha que ela mesma caiu. Edmundo beija a mão de Paulina, jurando apoiá-la em tudo. Paulina se desculpa por tudo que o fez passar. Edmundo vai embora. Carlinhos chama a mãe para ir para casa. Do lado de fora da sala, Célia avisa que espera Paulina em casa e, se ela não for, que pelo menos vá visitá-la depois. Osvaldo aparece do nada e Paulina dispensa a família com Carlos Daniel para falar com ele. Paulina conta que vai morar com Célia. Osvaldo entrega seu cartão caso ela precise de algo e revela que largou Lourdes. Os dois se despedem.
Mais tarde, Paulina explica para a família que está indo morar na casa de Célia e Carlinhos pode ir visitá-la. Quanto a Paola, vai se dedicar a cuidar dela. Quanto à fábrica, os Bratti podem seguir administrando de boa. Paulina reitera que não pode continuar ocupando o lugar de Paola. Carlinhos quer saber quem é essa tal Paola e por que ela tem o nome da sua mãe. Ninguém sabe o que falar.